Olá, todo mundo. Tô aqui com a Yasmin Haddad para falar sobre filosofia da biologia. Compartilhem aí a live para todo mundo, para todos os povos do planeta Terra, para ela chegar em todos os seres vivos do planeta Terra, de todas as espécies, se é que espécies existem. Não sabemos, vamos descobrir até o final dessa live. Então, Yasmin, eu queria que você, antes de tudo, né, pra gente começar a live aqui e começar esse bate-papo, eu queria que você começasse falando sobre você, né? Quem você é, de onde você veio, onde você mora, o que você está estudando, o que você estuda, enfim. Sim, claro. Bom, primeiro eu queria agradecer você pelo convite, foi muito gentil. Essa é a minha primeira vez no YouTube, então eu estou ainda meio confusa de como está funcionando aqui, mas vamos ver se vai rolar. Então, eu sou Yasmin Haddad, atualmente eu moro no Canadá, em Montreal, onde eu estou fazendo meu doutorado. Na verdade, eu fiz a minha graduação em filosofia no Brasil, na UFRJ, e eu fiz meu mestrado também no Brasil, no Rio de Janeiro, na PUC. E aí eu decidi vir para cá, para Montreal, para a Universidade de McGill, para fazer meu doutorado, onde eu estou aqui, na verdade eu estou aqui há 3 anos e meio. E eu cheguei aqui em 2017. E durante o trajeto assim, da graduação e do mestrado, eu me concentrei no francês Henri Bergson. E o Bergson tem um livro muito interessante que se chama A Evolução Criadora, que sempre foi o meu maior interesse, né, nesse filósofo, onde ele fala justamente sobre a teoria da evolução. E a partir daí, quando eu vim parar na América do Norte, eu mudei um pouco a minha abordagem para uma abordagem mais, assim, da filosofia da ciência, uma abordagem um pouco mais analítica, para falar mais sobre filosofia da biologia. Então, hoje em dia, a minha pesquisa em filosofia da biologia, onde eu me concentro no problema da causalidade. Então, eu analiso várias questões da causalidade na biologia evolutiva, e digamos assim, eu vejo que tem um problema nessa área e eu estou propondo justamente uma abordagem teórica para a gente ter uma fundamentação melhor sobre a questão da causalidade na biologia evolutiva. E aqui eu também trabalho, bom, o sistema aqui norte-americano é um pouco diferente do Brasil, então o meu contrato com a universidade, eu também dou aulas na graduação, e também sou pesquisadora num grupo de pesquisa, que aliás assim, um dos primeiros aqui da América do Norte, sobre ética de uso de dados, que também é um projeto relacionado um pouco à filosofia da ciência, né, a metodologia do uso do Big Data, né, por empresas, por, enfim, várias outras corporações, e a gente tenta propor diretrizes éticas de como garantir a privacidade do usuário, enfim, questões aí na interseção entre filosofia geral, né, metodologia, filosofia da ciência e ética. Então, acho que essa apresentação é essa. Ok, então, primeiramente, já que é uma live de filosofia da biologia, eu queria que você explicasse o que é isso, né? O que é a filosofia da biologia, já que muita gente deve estar pensando o que tem a ver uma coisa com a outra, o que tem a ver filosofia com biologia, né? Então, me explica aí. Sim, então, é engraçado quando alguém me faz essa pergunta, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é, nossa, tem tudo a ver, né? Mas eu entendo que não seja tão óbvio assim. Então, vamos lá. A filosofia da biologia é digamos, uma sub-área da filosofia da ciência, né? Então, é uma disciplina que se interessa por questões da biologia, né? Mas propondo uma análise filosófica, uma análise com rigor filosófico. E eu acho que a gente pode pensar a filosofia da biologia de modo bem geral sobre 3 vertentes, né? A primeira seria a gente aborda questões da filosofia geral da ciência aplicadas a problemas específicos da biologia. Por exemplo, uma questão clássica da filosofia da ciência é o uso de modelos, né, na ciência. Por exemplo, será que modelos são coisas abstratas? Será que são elementos físicos? Será que são modelos matemáticos? Quais as limitações dos modelos, né? Qual o alcance desses modelos? E essa é uma questão assim, clássica da filosofia geral da ciência, que também é muito estudada na filosofia da biologia, com o estudo, por exemplo, de
organismos modelo, né? Então, a gente sabe que a biologia tenta extrapolar muitos resultados para seres humanos, por exemplo, a pesquisa do câncer e tal, ou pesquisas para medicamentos, ou até pesquisas como hoje em dia a gente vê vacinas, né? Usando organismos modelos, que são, por exemplo, alguns tipos de peixe, alguns tipos de... por exemplo, ratos de laboratório, coisas assim. E aí tem uma série de questões interessantes na metodologia que nem sempre os biólogos estão assim tão ligados, né? E, na verdade, acaba sendo uma coisa que a filosofia pode contribuir muito com um olhar mais crítico, uma perspectiva mais ampla sobre essa questão, de como extrapolar essas evidências com rigor, né? E com uma garantia de que aquilo vai ser um conhecimento confiável, de um organismo mais simples para algo mais complexo. Então, esse é só um exemplo de um problema geral da filosofia da ciência aplicado à filosofia à questão da biologia, né? Outra vertente, que é a segunda que eu queria trazer aqui, é a questão dos problemas conceituais na própria biologia, né? Então, muitas vezes a gente vê que a biologia, na prática, acaba sendo uma prática muito empírica, né? Da experimentação, testar hipóteses, aplicar certas teorias, enfim, uma série de procedimentos aí bem técnicos. E quando a filosofia tenta olhar para certos problemas conceituais na biologia, existe uma série de questões que estão justamente nessa interseção entre filosofia e biologia. Então, um problema, por exemplo, é a questão das unidades da seleção natural, né? Então, quando a gente fala que os organismos evoluíram, né, ao longo de milhares e milhares de anos, a gente fala que também foi o fruto da seleção natural, né? Os organismos são selecionados porque eles têm essa variabilidade, eles variam, e aí certos indivíduos sobrevivem e então passam adiante seus genes, né? E aí existe essa questão da seleção natural. E aí a questão da unidade da seleção natural é interessante, porque a gente, no fim, se pergunta, né? Bom, então o que é que está sendo selecionado? Será que são os genes? Será que são os indivíduos? Será que são os grupos? Será que são as espécies? Então, a questão dessa unidade é muito interessante, porque eu acho que ninguém tem uma resposta assim definitiva para isso, né? Aliás, existem várias vertentes, né? Dentro da filosofia da biologia e na biologia também, com respostas diferentes a essa questão. E aí a terceira vertente é quando existe um apelo à biologia em discussões filosóficas mais tradicionais. Então, por exemplo, a gente tem a questão do gênero, a questão racial, então certas pessoas tendem a apelar para a biologia para explicar certas coisas que, na verdade, a biologia não necessariamente é suficiente para explicar, né? Ou, por exemplo, na metafísica também a gente tem certos argumentos como arqueológicos, né, que colocam lá uma causa final e como isso poderia ser visto por uma perspectiva evolutiva, como a ciência trata isso. Então, essas questões filosóficas mais clássicas com fundo de argumentos vindo da biologia também. Então, acho que eu dividiria assim nessas três vertentes. Ok. Mas aí, só para ficar mais claro, o que diferenciaria, assim, o trabalho do biólogo, né? Mesmo do biólogo mais teórico, né, menos experimental, do trabalho do filósofo da biologia, né? Que tipo de problema que o filósofo vai enfrentar, que o biólogo também não vai enfrentar, ou que não possa enfrentar, enfim. Ou em termos metodológicos, né? Qual método que o biólogo usa e que o filósofo da biologia não usa, enfim. Claro. Então, eu acho que a biologia acaba, mesmo a biologia teórica, né, ela acaba sendo extremamente empírica. Então, é a ideia de que a gente olha para os dados e tenta processá-los, né, de uma maneira muito técnica. E assim, focando bastante no micro, né, na questão bem micro mesmo, nos detalhes, né, dos mecanismos de funcionamento dos seres vivos. Então, nesse sentido, o objeto de estudo da biologia é o ser vivo, né? Assim, grosso modo. E quando a gente fala em filosofia da biologia, primeiro que eu queria dizer que existe uma proximidade entre as duas disciplinas, sim, porque, afinal, entender o que é o vivente, entender o que é a vida, o que caracteriza a vida, é uma pergunta muito filosófica. Mas a abordagem na filosofia da biologia tende a ser um pouco mais macro, eu diria.
Então, tem certos problemas que o modo de pensar de um biólogo ou de uma bióloga são diferentes do modo de pensar do filósofo. E aí, quando junta os dois, eu acho que dá um samba muito legal, porque, de um lado, você tem um grupo de pesquisadores que tem um saber técnico enorme, mas que, às vezes, não estão necessariamente vendo a imagem maior, né, da questão. E, por outro lado, você tem filósofos e filósofos com uma capacidade de pensamento crítico muito trabalhada, e que não necessariamente tem essa questão da técnica, do manejo empírico das coisas, né? E, no fim, juntar os dois acaba trazendo esse campo de saber, né, que é a filosofia da biologia, que realmente é um campo muito rico. Então, eu queria ressaltar que, na verdade, todo o trabalho contemporâneo sendo feito na filosofia da biologia é extremamente interdisciplinar. Então, por exemplo, se você for querer publicar um paper em um artigo acadêmico em algum periódico, um bom periódico, né, sobre filosofia da biologia, é muito difícil você conseguir essa publicação sem antes ter passado por um aval de biólogos, né, de ter pessoas checando o que você está falando, checando se os exemplos que você está usando na ciência são mesmo, se você está, né, bem fundamentada nesse campo mais empírico. Ok, entendi. Então, basicamente não tem limites claros, rígidos, extremamente bem delimitados entre as duas áreas, né? Por exemplo, tem diferentes focos, digamos assim. Exatamente. Por exemplo, um filósofo da biologia normalmente não vai ser a pessoa que vai botar a mão na massa num laboratório. Porém, por exemplo, no meu caso, eu não faço experimentação, assim, digamos, física, né, com os instrumentos e tal. Mas eu trabalho com biólogos, eu sou parte de um laboratório como filósofa da biologia mesmo, em que a gente discute uma série de questões, em que a gente tem uma colaboração. Então, por exemplo, a gente faz revisão dos nossos artigos, eu ajudo os meus colegas, né, com a parte mais teórica, com a parte mais conceitual, e eles me ajudam no meu trabalho também com a parte mais técnica e empírica. Então, é muito bom, porque é muito importante ter esse embasamento na própria ciência, né? E não, assim, isso é uma visão minha, né? Que eu acho que para estudar a filosofia da biologia, para ser uma coisa, assim, academicamente séria, vista com seriedade, esse embasamento na ciência é super importante. Então, não adianta falar de questões metafísicas obscuras e usar um exemplo da biologia e falar que isso é filosofia da biologia, porque não é. Na verdade, hoje em dia, o que a gente vê é uma proposta muito naturalista da filosofia, que primeiro vem o empírico, a ciência, e depois a gente vê como a filosofia pode contribuir para isso, né, para essas questões que estão surgindo aí da prática. Então, eu queria deixar isso bem claro. Então, sim, é uma área assim, que tem muita interseção entre filosofia e biologia. Ok. Tem uma ideia, assim, eu não sei se você compartilha dela, mas de que a filosofia, sei lá, a pessoa basicamente não precisa ir lá conferir no mundo para ver o que está acontecendo de fato, né? Então, o biólogo precisa ir lá, ir no campo, fazer pesquisa, fazer o experimento para ver qual vai ser o resultado e tal, ou corroborar a hipótese dele ou não. Já o filósofo, ele não precisaria fazer isso, né? Ele só com o pensamento dele, digamos assim, só com articulações do próprio pensamento, sentado na poltrona, ele conseguiria chegar nas verdades que ele quer chegar e tal, e fazer as suas descobertas. Só que aí, nesse caso, uma abordagem mais naturalista colocaria o filósofo também para olhar esses dados empíricos, né? Então, a minha questão é o seguinte: você acha que é possível fazer a filosofia da biologia da poltrona, né? Sem apelo sem ter uma ampla consciência ou uma ampla informatividade sobre os dados que os biólogos levantam todos os anos aí pra gente? Olha, eu entendi essa pergunta, é uma pergunta muito boa, e assim,
A minha resposta é não, não é possível, tá? Mas assim, eu sou uma pessoa que já não acredita muito na questão da filosofia de poltrona. Isso eu sei que é um tema polêmico, mas assim, eu acho que eu acho que a filosofia, pelo menos a filosofia da biologia, a sua maior virtude é ser ancorada na prática. É ser ancorada nessa interdisciplinaridade. Então, é uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas me perguntam, eu quero estudar filosofia da biologia, por onde eu começo? Eu falo, se você quer mesmo estudar filosofia da biologia, você tem que ter certeza que a sua biologia está em dia também, porque isso é super importante, e eu acho que tem que conhecer algum biólogo, alguma bióloga para te ajudar, porque isso é fundamental no processo, principalmente num cenário, pelo menos aqui onde eu estou, isso é muito importante. E eu acho que não, bom, talvez eu seja uma naturalista radical, assim, na filosofia e na filosofia da biologia, mas eu tenho essa postura, assim, essa convicção de que hoje em dia, basta você olhar para as pesquisas que estão sendo publicadas, né? Nessa área, é muito raro você ver. Aliás, há muito tempo que eu não vejo nenhuma publicação saindo de, sim, filosofia da biologia de poltrona, sabe? Eu acho que tudo é muito relacionado com a prática, sim. Essa é a minha visão sobre a área, assim, no geral. Concordo. Só quis ressaltar aqui, concordo. Enfim, tem uma questão aqui. Cadê? Da Laís Oliveira Rios. Como a filosofia da biologia pode ajudar a compreender a questão do especismo e talvez combatê-la? E aí, eu não sei se tem esse enfoque também. O especismo estaria envolvendo aí também, de repente, um componente ético, né? Aí, de repente, dá pra... Bioética entra dentro de filosofia da biologia ou não tem nada a ver? Não sei. Olha, eu acho que são duas questões diferentes, né? Vou responder a mais fácil. Se bioética entra na questão da filosofia da biologia. Eu acho que tem, sim, uma interseção, super interessante, aliás, tá? Mas, assim, claro que a bioética acaba tendo suas questões próprias e a biologia e a filosofia da biologia também tem sua série de questões que não tem muita interseção. Mas, sim, eu acho que algumas áreas, sim. A questão do especismo, vou responder essa pergunta, né? Como a filosofia da biologia pode ajudar a compreender a questão do especismo e talvez combatê-la? Bom, de repente eu posso... eu sei que tem várias versões diferentes de especismo, mas eu vou falar assim o modo mais geral, né? O especismo é simplesmente a ideia de que espécies como a espécie humana seria radicalmente diferente de outras espécies e, portanto, superior. Logo, certas regras e uma moralidade que se aplica a seres não humanos como os animais. E aí entra toda a questão do vegetarianismo, enfim, que aí é do bem-estar animal, e você tem o Peter Singer, que fala muito sobre esse assunto, enfim, uma série de referências aí que são mais do campo da bioética. Como a filosofia da biologia pode ajudar a compreender? Bom, fica muito claro que não existe essa separação radical entre ser humano e outros seres não humanos, né? Fica muito claro que é tudo uma questão de grau, que a evolução é justamente isso, né? Foi um processo muito longo, em que as mudanças foram graduais, com alguns sustos, né? Como a extinção dos dinossauros, um susto que está aí por vir, que é a urgência climática que a gente está vivendo, extinções em massas, mas no geral... não é uma coisa binária, né? Tipo, temos uma espécie humana e todo o resto. Não, muito longe disso. Então, eu acho que, sim, a filosofia da biologia, na verdade, ela trabalha com essa tese muito importante de que é um processo gradual e que não existe essa separação radical, né? E aí, eu não sei se isso ajuda a combater o especismo, porque, na verdade, se a gente for olhar para os argumentos especistas, eles não têm nenhuma fundamentação científica, nenhuma fundamentação na ciência, na teoria da evolução, né? Então, eu acho que, assim, pode ser que ajude a combater para quem quer ler e quem quer aprender mais sobre o tema. Ok. Aproveitando que a gente está falando de especismo e de espécie, né? Eu queria saber, e aí mais para a questão
do realismo e do antirrealismo no que diz respeito à filosofia da biologia, né? Então, por exemplo, as espécies, elas existem realmente, né? Elas existem como uma coisa na natureza, independente das nossas mentes e tal, ou elas são ficções que os cientistas criaram, né, para facilitar o trabalho deles, mas no fim das contas elas não existem de verdade, é só uma ficção conveniente ali para os propósitos do biólogo, enfim. Isso eu acho que é uma questão bastante filosófica e eu queria que você falasse um pouco dela, até porque tem um pouco de relação ali com a questão do especismo. Sim, claro. Então, vamos lá. Essa pergunta se as espécies existem é uma pergunta clássica da filosofia da biologia. É engraçado porque eu acho que ela meio que já foi resolvida, assim, sabe? Então, acaba que eu nem ligo muito para ela, mas é uma questão interessante. Vamos lá. A minha pergunta será que isso realmente se encaixa na questão realismo-antirrealismo? Porque uma visão realista que vê a espécie como existindo em si na natureza é um realismo super forte. Eu acho que dá para ser realista e também falar que espécies em si não existem, entendeu? Essa é meu meio termo. Por quê? Porque a questão da espécie é apenas uma classificação que a gente atribuiu a grupos baseados em semelhanças, tá? É simplesmente isso, é uma questão taxonômica. E qualquer tentativa taxonômica é falha. Ou seja, você sempre vai ter uma coisa ali que não é nenhum nem outro, que você não vai conseguir classificar perfeitamente nos grupos. E o que a gente pode ser realista é que existem indivíduos semelhantes. Tudo bem, existem semelhanças entre indivíduos, semelhanças percebidas por nós e que muito provavelmente existem fora de nós também. Isso seria um modo de tipo, continuar sendo realista, mas não com relação à espécie em si, né? Então, eu acho que... e os biólogos são muito frustrados com a taxonomia, né? Porque, assim, frustrados no sentido que claro que é uma tentativa muito importante de classificar. A classificação assim, é uma tarefa louvável e que ajuda muito ao nosso entendimento, mas, na realidade, a frustração que eu digo é que a natureza é muito mais complexa, é muito mais bagunçada, é muito mais extensa, é muito mais do que nossa faculdade intelectual pode classificar, né? Então a gente sempre acaba caindo nas limitações da nossa inteligência, da nossa atividade classificatória, que nunca vai ser perfeita. Então eu queria mudar um pouco o foco de se a gente acha que espécies existem lá fora, digamos assim, então isso é realista. E se a gente fala que espécies não existem, então isso é antirrealista. Então, eu acho que a gente pode mudar um pouco essa perspectiva, né? Botar o realismo em semelhanças entre indivíduos e não no conceito de espécie em si. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas essa é a minha resposta. Tá, tipo, eu vou tentar explicar pra ver se eu me entendi. Seria tipo, em vez de você tratar, sei lá, quando eu afirmo que a espécie humana tem tais e tais características, eu poderia substituir sei lá, a espécie humana, né, ou um táxon mais específico do que isso, por um conjunto de propriedades, né, específicas. E aí eu teria uma alegação que seria verdadeira e, nesse sentido, você não teria grandes problemas. Seria tipo isso? Exatamente. Uhum. E assim, porque acaba que a classificação em espécies, ela traz certos problemas, né, para quando a gente vai entender o longo prazo, a teoria da evolução, olhar para fósseis e tal, acho que isso acaba enrijecendo algo que, na verdade, é muito mais fluido, é muito mais assim, difícil de colocar cada um em cada gaveta, sabe? Então, sim, eu acho que a gente pode falar em semelhanças entre indivíduos, sendo realista, mas a gente não precisa se comprometer com o fato de espécies existirem independente da minha classificação, entendeu? Ok. Fez sentido. Tô tentando pensar em objeção, mas não consegui. Tudo bem. Tá. O Flávio perguntou sobre os memes e genes
que são assuntos tratados na filosofia da biologia. Tem alguma coisa sobre memes e genes na filosofia da biologia, tipo, especificamente sobre isso? Tô confusa, não sei. Tem a memética, né? Os biólogos dão aval à filosofia da biologia. Bom, os biólogos dão aval à filosofia da biologia. Como os cientistas tratam essas reflexões? Bom, eu posso falar da minha experiência, que foi muito surpreendente aqui, que, na verdade, eu fui... e foi uma coisa muito boa que aconteceu, que ano passado eu fui dar uma palestra na universidade para o meu departamento. E era uma palestra sobre a questão das novidades evolutivas e o tratamento da filosofia, né? A questão do que é o novo, como é que a gente explica o novo ao longo da evolução, enfim, tinha uma série de questões aí. E aí o meu pôster da palestra foi parar em um departamento de biologia, e eu estava esperando assim, vocês sabem como é, né, colóquio de filosofia, mas meia dúzia de gato pingado, aparece assim umas 10 pessoas no máximo, a galera sai antes, aí eu estava assim, já conformada que ia ser isso, aí eu cheguei na sala, tinha uma galera que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, umas 50 pessoas, aí eu falei assim, gente, o que é isso? Tipo, comecei a ficar muito nervosa. Aí veio um professor que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele chegou e falou assim, você que é Yasmin? Nossa, eu tô muito animado para sua palestra. Eu trouxe todos os biólogos. Eu falei, caramba, agora ferrou. Eu achei que ia falar de um tema que ninguém entender na filosofia. Agora vou ser sabatinada pelos biólogos. Beleza. E aí foi uma surpresa tão boa, porque a discussão, eu acho que assim, o negócio durou quase 3 horas. Eles adoraram, e a partir desse dia, eles falaram, e aí que eu comecei a ver que, pelo menos os biólogos que eu conheci, têm essa sede pelas questões, pelo modo como a filosofia trata as questões da biologia. E, bom, resumo da história, esse tal professor virou meu co-orientador hoje em dia, então é muito legal poder trabalhar realmente com um filósofo e um biólogo, é uma sorte danada. Mas assim, aí sempre que eu vou ver, que eu vou apresentar alguma coisa, ou que eu vou ter contato, eu fico muito positivamente impressionada como os biólogos têm realmente essa sede de saber mais, de entender mais como é que a filosofia pode contribuir para o debate. Então, isso é muito legal. E até hoje, essa foi a minha experiência com biólogos de outros países também. Eu conheço o pessoal da Áustria, enfim. Eles são muito ligados, assim, eles adoram as questões filosóficas na filosofia da biologia e adoram essa interdisciplinaridade também. Então, eu acho que isso é bem legal ver, porque às vezes o pessoal da filosofia acaba sendo muito hermético, né? Então fala num jargão que ninguém entende, sabe, usa... Aí você vai também ver os hegelianos, os, sei lá, nietzschianos, aí tem os subjargões, que, gente, se eu for conversar com um hegeliano, eu acho que eu não vou entender nada, assim, eu vou boiar total. E aí eu fico assim, não, os biólogos, eles são muito abertos, sabe? Eles querem entender. Então, quando eu falo eles falam, não explica, isso é importante, a gente quer entender isso. Então, é uma experiência bem legal. Então, acho que sim, pelo menos, ou eu dei sorte de encontrar o grupo certo, ou realmente os biólogos dão, sim, esse aval para a filosofia da biologia. Então, eu tenho essa experiência muito positiva. Caramba, eu também percebo isso, assim. Mas é mais quando o pessoal das ciências se depara com a filosofia que não tem aquele apelo histórico tão grande, né? Tipo, que foca em problemas, em temas. Assim. Pois é. Aí eles falam. Eu gosto disso, né? Então, filosofia não é ficar falando de Platão, Aristóteles. Não, também mas não é só isso, né? Não é só isso. Ok. O Ângelo tem uma questão, ele perguntou, Ernest Mayr comenta que a filosofia da ciência é fisicalista e que a biologia precisaria de uma filosofia única por causa da seleção natural e história evolutiva. Essa ideia ainda é relevante? Né? Bom, não sei se você conhece essa ideia. Conheço o Ernst Mayr, é um dos grandes biólogos teóricos e ele tem um texto muito bom sobre causas na evolução, é super interessante. Bom, então vamos lá. Mayr comenta que a filosofia da ciência é fisicalista. Eu não lembro muito dessa parte e não lembro muito que texto isso é, não. Porém, eu acho que
biologia é fisicalista, tá? Eu acho que a biologia tem, na verdade, fisicalista, eu vou mudar essa terminologia. Eu acho que fisicalista eu vou mudar para reducionista, tá? Porque o reducionismo eu vou considerar como digamos assim, um termo mais geral para o fisicalismo. E aí, eu acho que sim, existe uma enorme tendência reducionista, que é essa de ir para o micro, micro, micro. Então, desde a descoberta do DNA dos anos 50, a biologia molecular começou a crescer muito, muito, assim, vertiginosamente. Hoje em dia, a maioria das pesquisas que a gente vê são no campo da genética. E aí acaba sendo uma visão extremamente reducionista, porque tudo se reduz a genes, né? E aí a gente acaba esquecendo que, na verdade, existem processos macro que acontecem, então, como a evolução, a história das espécies e tudo isso. Se essa ideia ainda é relevante, olha, eu acho que sim, eu acho que a gente pode sim entender o reducionismo. Eu acho que sim, a tendência da filosofia da ciência é reducionista, mas eu acho que isso não é necessariamente uma coisa terrível, sabe? Um problema é que sempre que eu vou ver textos ou críticos do reducionismo, eles falam que é assim, a pior coisa do mundo. Eu não acho que seja a pior coisa do mundo, eu acho que tem um valor pragmático em ser reducionista ou fisicalista, como você quiser chamar. Agora, sobre se essa ideia ainda é relevante. É engraçado que muita gente vem me falar de Maier como a maior autoridade sobre filosofia da biologia. E, bom, eu acho que a gente tem que olhar para o Maier com certas ressalvas, porque faz muito tempo que ele escreveu e muita coisa mudou desde então. Então, por exemplo, o texto dele sobre causa e efeito, ele fala em causas proximas, não estou muito certa na tradução, mas ele fala de causas proximais e as últimas causas, né? E ele fala disso de uma maneira meio binária, né? Os dois tipos de causa que existem na evolução. E assim, eu acho que os biólogos já meio que esqueceram, usam esse texto, mas falam, não, na verdade a gente sabe que não é só isso, que a gente tem que ver dessa maneira e de tal maneira, porque tem tal evidência hoje em dia, tem uma teoria sobre isso e tal. Então, acho que a gente tem que olhar com generosidade para o Maier, mas também com um pouco de cuidado em ver o que é mais aceito hoje em dia na própria biologia, né? Então, acho que é isso. Mas eu não queria demonizar o reducionismo ou o fisicalismo, porque eu acho que é uma estratégia importante. Ok. Tem o Felipe perguntou no gancho da pergunta do Ângelo. Poderia dar um exemplo em que as filosofias da ciência mais tradicionais falham a lidar com a biologia porque estariam focadas demais na física? É a pergunta dele, basicamente. Nossa, adorei essa pergunta. Sim, eu acho que, principalmente quando a gente vai... e isso é uma abordagem que eu tenho, né? De pensar as coisas como sistemas complexos. Então, você olha para um organismo e compara com, sei lá, um relógio, tá? O mecanismo de um relógio. E aí a filosofia da ciência tem todas essas teorias mecanicistas que são muito boas, que sim, são muito interessantes. E aí você tem a nova filosofia mecanicista, né, que está surgindo aí mais recentemente, tudo isso. Mas claro que tem limitações, porque o vivente é como se fosse assim, o sistema complexo do complexo. E aí você tem uma série de processos que também são temporais. E tanto na evolução, como um processo muito mais longo, como os processos do desenvolvimento do nascimento até a morte, né? Então, coisas como, sei lá, crescimento, envelhecimento, todas essas questões aí que são questões temporais. E, às vezes, eu acho que a filosofia da ciência geral, né, que foca muito na física, ela tem uma abordagem muito sincrônica, né, da biologia, o organismo como uma coisa estática. Complexa, porém estática. E, na verdade, o que a gente precisa é uma visão muito mais diacrônica, muito mais processual, para poder dar conta dessas complexidades da biologia e do objeto de estudo da biologia, que é o vivente. Então, esse seria um exemplo como a filosofia da ciência mais tradicional falha em lidar com a biologia, né? Tendo essa visão muito mais sincrônica do que uma visão mais diacrônica, que considera os processos temporais também. Ok. Tá, tem uma questão que eu queria fazer, que é sobre
comportamento, né? Se tem aquele debate nature-nurture, se o que, o que se a gente tem comportamentos inatos, né, que vêm da nossa própria natureza e tal, ou se esses comportamentos são construídos ao longo da nossa vida, socialmente e tal. E aí, enfim, parece que tem no senso comum, assim, uma visão de que, sei lá, o macaco nasce pronto para macaquear, né? O pato nasce pronto para patear, mas o ser humano tem sei lá, por algum motivo ele tem algum poder de mobilidade maior aí, né? Sei lá. E aí, bem, isso tem algum tipo de base biológica? Como é que fica? Isso é uma discussão da filosofia da biologia ou não é? Ou já é, sei lá, mais sociologia? Não sei. Olha, é engraçado, porque sempre que fazem essa pergunta é se é nature or nurture. Tipo, um ou de exclusão, né? E aí eu penso assim, gente, essa questão é tão complexa que eu acho que se um dia alguém conseguir traçar uma linha exata de onde um para e o outro começa, vai ter um novo prêmio mais importante que o prêmio Nobel para a pessoa que descobrir isso. Então eu gosto de falar assim, olha, será que o modo como a gente traz essa pergunta tá sendo... será que essa pergunta está bem formulada? Porque eu acho que... E qual é a importância, né, de definir se é da natureza, se é inato ou se é algo adquirido comportamental? Porque, no fundo, o que a gente vê é que os dois andam completamente juntos. Por um lado, você tem, digamos assim, maquinário com que você nasce, né? Mas isso não te determina de como você vai ser para sempre ou ao longo da sua vida até morrer. Assim como um pato, né? O patear do pato. Claro, ele nasce com aquele maquinário do jeito que nasceu, mas aquilo não vai determinar, por exemplo, sei lá, se ele vai atravessar o lago hoje de tal maneira ou de outra maneira, né? Se ele vai ter o primeiro filhote no dia, sei lá, 365 da vida dele ou do dia 367, sabe? Tem certas coisas que nem no patear do pato, está determinado. Então, eu acho que isso não é uma questão tão relevante assim. Para mim, na minha cabeça, é muito claro que, na verdade, sempre vai ser os dois. E que é claro que existem coisas com as quais a gente já meio que nasce, né? Por exemplo, certas predisposições, certas coisas de fato são herdadas, né, das nossas gerações anteriores, mas ao mesmo tempo a cultura e tal são completamente tipo, adquiridas, independentes e podem mudar, enfim, dependendo da situação, existe uma liberdade enorme aí, né? Então, eu acho que essa questão nature or nurture, ela é simplesmente uma questão mal colocada, porque ela pressupõe que certas coisas são um e certas coisas são outro, quando, na verdade, em todos os seres vivos são os dois, e não dá para dizer a diferença, por mais que tentem muito. Ok. Mas aí tem sei lá, um baque que a gente tem, assim, sei lá, se a gente vê as colônias de formigas de 500 mil anos atrás, era a mesma coisa, né? Basicamente, de hoje em dia, elas se comportavam da mesma forma. Ou pelo menos mais ou menos da mesma forma. Olha... O colônia de primatas... Colônia de primatas é estranho, né? O conjunto de primatas... Enfim, a questão é que o ser humano ele parece ter uma mobilidade maior, uma mobilidade social muito maior. E aí sou estranho pensar que a gente está no mesmo nível dos outros animais, ou que a gente não tem nada de diferencial, enfim. Enfim, como é que você lidaria com essa questão do ser humano parecer que tem um lugar de destaque dentro das outras espécies? Bom, eu não lido com essa questão porque eu não acho que o ser humano tenha um lugar de destaque com relação às outras espécies. Pelo simples motivo de que eu acho que se trata apenas de uma complexificação ad eterno, tá? Eu acho que é uma questão que vai ficando mais complexa, mais complexa, mais complexa. Pensa, por exemplo, numa teia de aranha, tá? A aranha vai lá, começa a construir do meio, e se você nunca for limpando, aquilo vai, né, crescendo numa estrutura mais complexa.
Você falou que as formigas são iguais há séculos. Eu queria não corrigir, mas eu queria só dizer que as formigas, sim, elas têm uma organização social, mas essa organização social, ela muda de lugar em lugar, de colônia em colônia, e é muito interessante, porque espécies vizinhas de formigas, né, espécies, digamos, irmãs, em certas colônias tem alguns fenótipos que aparecem, em outras não, porque dependeu do clima, dependeu da disponibilidade de nutrientes, enfim, uma série de eventos que foram moldando aí certos grupos diferentes de formigas. Eu sei porque eu trabalho com formigas. O meu laboratório é um laboratório que estuda formigas. Então, assim... e outra coisa que é interessante é que na própria colônia das formigas existe uma regulação que vem do topo, ou seja, o número de... Como é que eu vou explicar isso? O número de... Porque as formigas têm grupos diferentes, né? Então você tem... elas exercem funções como se fossem castas, né? Eu não gosto eles chamam de castas mesmo. Então, cada colônia tem um certo número de castas. Você tem a rainha, você tem as formigas que trabalham, enfim, várias divisões aí. E aí, dependendo do número da proporção de um tipo para outro, aquilo vai regulando as formigas qual tipo vai se desenvolver para uma casta ou outra. Então, acho que existe uma enorme mobilidade, não faz o menor sentido a gente fazer essa separação. Porque o humano tem essa mobilidade e outras espécies não necessariamente têm. Porque, para mim, no fundo, é tudo... Viemos do mesmo lugar, só nos complexificamos de maneiras diferentes. Mas eu sei que muita gente não gosta dessa visão, mas como eu falei, eu dei um mega spoiler, eu sou uma naturalista pesada. Ok. Então tem tipo... Tem como se fosse uma cultura, né? Dentro das outras espécies também. Tem essa... Claro. Porque a palavra cultura também é muito estranha, né? Aí a gente acaba nessa questão super difícil, né, do que é a cultura, mas existe digamos, uma organização social, sim. Uhum. Ok. Que tem uma flexibilidade ali enfim. Exatamente. Ok. Então... Tá. Tem uma questão que eu tenho, voltando ali para aquele caso da diferenciação da filosofia da biologia para a própria biologia, que tem uma coisa assim dentro das ciências, e talvez dentro da biologia também, que é assim, parece que em algum momento as pessoas chegam na resposta sobre algumas coisas, né? Então elas têm algumas respostas sobre algumas coisas, sobre a explicação de algumas coisas e tal. Mas aí existe isso também dentro da filosofia da biologia, né? Quer dizer, você tem... O que eu tô querendo perguntar no fim das contas é se as questões da filosofia da biologia são decidíveis, né? Da mesma forma que as questões da biologia parecem decidíveis, né? Ou é outra coisa, não funciona da mesma forma, enfim. Bom, eu acho que as questões da biologia não necessariamente são decidíveis, porque, veja bem, a gente sabe que a ciência, ela progride, né, dessa maneira, né? Alguém diz uma coisa, prova uma coisa, depois outra pessoa diz, aí depois outra pessoa vai e corrige, aí faz um remendo naquela teoria. Então, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, se a gente for olhar a história da teoria da evolução, né, ali em 1809 você tem a publicação do livro do Lamarck sobre a hereditariedade de caracteres adquiridos. E aí, em 1859, você tem a publicação da Origem das Espécies do Darwin, que, assim, meio que quase que contradiz, né, o que o Lamarck disse antes, sendo que o lamarquismo foi uma vertente muito, muito abrangente da biologia, né? Muito aceita. Então, eu não acho que existe um tratamento definitivo, né, do objeto de estudo da biologia ou das questões da biologia. De maneira semelhante, não existe esse tratamento definitivo também na filosofia da biologia, porque, como eu disse, são duas áreas que andam muito juntas e trabalham juntas. Então, eu acho que se uma for mudando de ideia e mudando de método e coisas assim, a filosofia vai acompanhar e vai avaliar dessa maneira. Então, acho que seria isso. Acho que a gente tem que tirar um pouco essa visão de que a ciência é algo estático, né? De que uma vez que se descobriu algo,
aquilo vai ser, sabe, um novo paradigma, assim, para sempre, porque a gente sabe que não é. Tem muitos mais exemplos de que não é assim que funciona. Ok. E sobre o que é um indivíduo, né? Eu sei, você falou agora do caso das formigas e tal, e eu já tinha lido em algum lugar que elas funcionavam como se fosse um organismo vivo só, né? Como se fosse um animal só, um bicho só. E, enfim, como é que fica? Isso é uma das questões da filosofia da biologia, ou ela vai mais para outras coisas, enfim? Eu acho isso interessante, porque, bom, voltando à questão das formigas, né, eu acho que o que você quis dizer é que elas são um superorganismo, né, e usam muito essa metáfora da colônia como um superorganismo. Eu acho que isso é uma metáfora interessante, mas eu acho que sim, existem indivíduos, né, eu acho que a questão da individuação, ela tá aí. O problema é querer tirar um indivíduo de todas as relações nas quais ele está engajado, né? Então, por exemplo, se você pensa em uma coisa que é muito interessante na biologia, são relações simbióticas, né? Organismos que dependem um do outro mutuamente para poderem existir, para poderem continuar, né, todos os processos metabólicos e tal. É muito difícil dizer, esse indivíduo começa aqui e acaba aqui, porque uma coisa é essa categoria ontológica do indivíduo, mas outra coisa são os processos pelos quais esse indivíduo passa e nos quais a atividade desse indivíduo ocorre, né? Que ligam ele a todo um ambiente aí que é muito difícil de separar, né? Então, um pouco, acho que a minha resposta para a sua pergunta é um pouco como a resposta que eu dei para as espécies, né? A gente pode ter uma categoria útil de indivíduo, né, para o estudo, né, a gente precisa separar, né, o indivíduo do meio para poder estudá-lo, mas a gente tem que ter essa consciência de que todos os processos desse indivíduo perpassam também o meio, perpassam a individualidade dele, e aí vai numa série de interações, né? Ok. Tem uma questão aqui do corroborando com a ciência. A filosofia da biologia tem algum tratamento em relação à informação biológica? Por exemplo, código genético é realmente um tipo de informação ou apenas uma questão de definição que impomos ao fenômeno? Boa pergunta. Então, o que você acha? Eu acho que é uma questão definicional que, da mesma maneira, não diminui o papel dessa definição, né? Quando eu falo que é uma questão de definição, não quer dizer que eu estou falando, é só uma definição, só uma convenção, então, na verdade, não tem nenhuma relação com a realidade. Muito pelo contrário. Eu acho que se é uma definição que a gente tem de informação, o código genético como informação, é porque ela tem algum ancoramento, né, nos processos que a gente avaliou. Agora, o que eu acho interessante, que também é relacionado a essa pergunta, que, aliás, é um tema super, que já foi muito em voga na filosofia da biologia, é como a nossa definição de gene mudou ao longo do tempo. Então, por exemplo, para Mendel, o que ele entendia como genética e genes era uma coisa. E aí, depois da descoberta do DNA, passou para outra coisa. E aí veio essa ideia, né, de informação, de código. Então, isso é mais um exemplo de como os conceitos que a gente tem para dar nome às coisas que existem, aos objetos de estudo da biologia, eles também vão mudando, né? De acordo com a pesquisa que tem sendo feita, com as novas descobertas. Então, eu acho que sim, eu acho que o tratamento dessa questão, né, do código genético como um tipo de informação, ele vem nesse debate sobre como a nossa definição do gene mudou. Acho que é isso. Eu esqueci de ligar o microfone. Enfim, só tinha esquecido de falar. Se inscrevam nesse canal, deem uma curtida nesse vídeo para ele chegar em todos os lugares do planeta Terra, chegar até o Dawkins e todo mundo ver esse vídeo. Enfim, tem uma questão que eu queria perguntar, que é basicamente a do dilema darwiniano, né? Então, você tem uma origem evolutiva para a nossa razão, né? Para nossos aparatos cognitivos. E aí eles parecem que estão mais voltados para
para sobrevivência, né, do que para buscar a verdade sobre alguma coisa, enfim. E como é que fica então, né, a razão humana, digamos assim? Se o nosso cérebro e todos os nossos aparatos cognitivos e tal surgiram para reprodução e sobrevivência ao longo da história, como é que fica a parte da razão e de você encontrar verdade no mundo, né? Se no fim das contas a gente não foi feito para isso exatamente. Bom, eu acho que não é uma questão se a gente foi feito para alguma coisa, né? Porque se a gente for olhar isso é uma visão bem, digamos, teleológica aí da evolução, com a qual eu realmente não concordo. A gente não foi feito para basicamente nada, assim. A nossa existência... Eu sou meio niilista com essa questão da existência também. E a razão humana, eu vejo a razão humana da mesma maneira como eu vi todas as outras questões, né? Que na verdade, é uma grande complexificação. E você falou uma coisa muito interessante, que como é que a gente explica? A gente foi feito para sobreviver e não para buscar a verdade. Mas será que todo esse processo que a gente tem de reflexão, de raciocínio, não é, de certa forma, uma complexificação dessa sobrevivência? A gente poderia muito bem ver a inteligência, a razão humana como isso, né? Como a gente chegou num ponto em que foi possível que isso se desenvolvesse dessa maneira, né? Ao longo do tempo, e pronto. E acaba que é uma faculdade super complexa, a gente diversifica nossos saberes e tal, a gente tem essa praxis, né? A gente faz coisas práticas, a gente aplica a nossa razão na prática, mas ao mesmo tempo, assim, claro que é extraordinário, mas também não tem nada de muito extraordinário nisso daí, não tem nada assim de diferente de outros seres, é uma questão de grau novamente, né? Tanto que, por exemplo, você pode ver polvos, por exemplo, são seres extremamente inteligentes, conseguem achar saída de labirintos, conseguem fazer milhares de coisas que provavelmente eu não conseguiria, tá? Eu acho que polvo, por exemplo, é um bicho muito mais inteligente que eu, mas nesse sentido, a gente vê que essa capacidade de pensamento, se eu posso dizer assim, já está presente em muitos outros seres, só que talvez em graus diferentes do que está nos humanos. Mas, de novo, eu sei que isso é uma visão meio polêmica, achei que tem gente que não gosta quando eu falo isso, né? Porque acaba faltando um pouco de sentido, né? Mas espera aí, o que eu estou fazendo então? Mas essa é a minha resposta. Tem uma questão aqui que eu acho que talvez faça muito sentido, assim, pensar o quanto a filosofia pode contribuir nisso, que é da Glenda do Espectro Cinza. Ela perguntou: se espécies não existem, gênero também não. Então, como é que a gente pensaria o gênero, né, o sexo, no caso dessas categorias biológicas, né? Você apelaria também para aquele um conjunto, um feixe de características que a gente definiu arbitrariamente, seria mais ou menos no mesmo sentido da espécie? Olha, bom, primeiro que sexo e gênero, eu acredito que sejam coisas diferentes, né? Mas eu acho que... Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que poderia sim ser visto dessa maneira, como eu falei, que é uma divisão um tanto quanto arbitrária, mas aí tem uma carga cultural gigantesca, né, nessa definição também, que principalmente em humanos, né, que, bom, sexo masculino se esperam essas funções, sexo feminino se esperam essas funções, e aí isso traz uma série de problemas. E, inclusive, uma questão interessante é que até uns alunos fizeram, e eu fiquei assim, meio que numa saia justa, né? Porque eles falaram, bom, essa teoria do Darwin, da seleção e tal, como se explicaria a homossexualidade se não tem nenhum fim reprodutivo nesse caso, né? Essa foi a pergunta que me colocaram. E aí a minha resposta foi, bom, pera lá, a sobrevivência das espécies, ela também se dá em várias outras dimensões que não só a dimensão reprodutiva, né? Por exemplo, a questão do prazer, a questão dos afetos em animais e em seres humanos, né? Também são um mecanismo de cooperação. E isso, hoje em dia, a gente sabe, muito
é que a cooperação é uma das coisas mais importantes para a evolução, né? Então, eu acho que essa pergunta, assim, na hora eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como é que eu vou responder isso, né? Assim, na lata. Mas aí eu pensei, não, pera lá, sabe? Tem muitas outras explicações. E lembrem que Darwin não bom, foi quem é o mais famoso, né, pela teoria da evolução, mas, obviamente, a biologia trata disso de maneira muito mais contemporânea hoje em dia, né? Então, eu acho que não é que não existe, eu diria assim, não significa que não exista, mas não existe como pré-determinado na natureza. Acho que essa seria a minha resposta. Ok. Tem uma frase, acho que é do não lembro de quem é. Ele fala basicamente que a filosofia da ciência é tão útil para os cientistas quanto a ornitologia é útil para os pássaros. E aí, eu não sei, eu queria que você me dissesse alguma contribuição da filosofia da biologia que foi impactante para a biologia mesmo em si. Ou não existe ainda, está muito recente, não sei. Eu acho que existe sim. Por exemplo, eu acho que tem. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez mais contemporâneo, tá? Porque é o que está me vindo à cabeça agora. Então, eu vejo muita gente. Porque, assim, tem um grupo de. Peraí, vou começar do início a minha explicação. A teoria da evolução, como a gente conhece ela da maneira mais consolidada, é o que a gente chama de síntese moderna da evolução. E isso é uma junção entre Darwin, a genética de Mendel e o que veio assim pós-descoberta do DNA, né, a biologia molecular. Agora, veja que essa teoria é meio que a mesma desde os anos 50, tá? E hoje em dia, com a epigenética, com várias outras coisas que a gente sabe sobre o desenvolvimento e sobre a evolução, existe um grupo de biólogos que defende a ideia de uma extensão dessa síntese moderna, ou seja, uma revisão teórica, mas não é uma mudança generalizada, não. É só assim, vamos adaptar algumas vertentes dessa teoria para o que a gente tem hoje, para torná-la mais atual, né? Com uma teoria de referência mais atual. E, gente, e aí, por ser uma questão teórica, eu acho que a filosofia tem muito a contribuir. Tanto que esse grupo de discussão sobre essa teoria é um grupo interdisciplinar, então tem filósofos, tem biólogos, tem pessoas que trabalham mais com ecologia, tem uma série de pesquisadores que estão aí nesse debate, incluindo filósofos, até porque uma das questões que eles propõem é ter um conceito de causalidade melhor do que o que a gente tinha antes, né? Mais digamos, sofisticado. E, gente, a causalidade é uma questão filosófica, né? A filosofia tem todo o aparato teórico para lidar com o problema da causalidade, tem todo o raciocínio necessário, as ferramentas necessárias para lidar com isso, e logo pode sim contribuir muito com a biologia. Então, acho que sim. Eu acho que principalmente na biologia teórica. E aí você vê muitos. Agora eu não estou conseguindo pensar em todos os artigos sendo publicados coautores, né? Um biólogo e uma filósofa. Por exemplo, tem um artigo que chama. Em inglês o nome Our World is Not Organized into Levels, alguma coisa assim. E aí a publicação de uma filósofa, Angela Potocnik, com o Brian McGill, que é um biólogo. Então, eu acho que tem muito, sim, essa contribuição, né? Esse trabalho em equipe, diria assim. Só para complementar, eu acho que isso foi uma coisa que eu senti muito aqui, tá? Depois que eu me mudei e tal, porque eu senti que quando eu estudei filosofia no Brasil, as coisas eram muito separadas, assim, e não tinha muito incentivo, assim, para essa interdisciplinaridade, sabe? Foi uma coisa nova para mim também, então eu fiquei muito espantada quando eu cheguei aqui e tinha muita abertura para isso, então acho que talvez seja algo que, por ser novo, ainda está começando, sabe? É uma área muito nova, que eu acho que vai se espalhar mais com o tempo. Vou pro Canadá para virar naturalista. Ok.
Aqui, tem uma questão do Felipe, aqui. Alguns autores, como Lakatos, acreditam que todos os enunciados da ciência são teórico-dependentes, de modo que a base confirmatória e infirmatória das teorias seria estranhamente também teórica. Aí ele pergunta se você já esbarrou com essa discussão, ou se você tem alguma posição sobre essa discussão do Lakatos. Bom, acho que essa distinção, né, entre o que é teórico dependente e o que é... Eu não sei, eu acho que também... Será que essa pergunta do próprio Lakatos é a pergunta certa a se fazer? Eu acho que... Bom, eu já disse que eu sou naturalista, né? Então, eu acho que... vamos voltar para Hume, né? Eu acho que a gente tem que olhar na prática primeiro, e eu acho que a teoria vem da prática primeiro. Não acho que existe como uma coisa, um aparato teórico quase que pré-existente, que aí a gente busca confirmações depois. Mas aí você está falando que a base confirmatória das teorias seria estranhamente também teórico. Pois também acho isso estranho. Não esbarrei com essa discussão assim, específica, e se eu tiver alguma posição a respeito primeiro a prática, depois vem a teoria. Ok. Sobre a questão do design inteligente, né? Eu estava utilizando aqui um vocabulário meio teleológico, sei lá. E às vezes eu vejo esse vocabulário nos próprios textos de biologia mesmo, né? Porque parece uma metáfora, sei lá, eu não sei, didática. Eu não sei. Eu não sei que textos, porque eu acho que qualquer biólogo diria que isso é o pior tipo de argumento possível, né? Essa questão do design inteligente. Porque justamente postula que as coisas são do jeito que são, não porque evoluíram gradualmente ao longo de milhares de anos, mas porque existe algum tipo de criador ou algum tipo de... alguma, sei lá, uma estrutura prévia, alguém muito inteligente que planejou aquilo, né? E aí, eu não sei, eu acho isso difícil de defender, assim, porque, de novo, se a gente for olhar para a prática, se a gente for olhar para as evidências, se a gente for se basear no empírico, tudo aponta para o contrário, né? Então, eu acho que o design inteligente, na verdade, todos os argumentos de design inteligente, eles vieram com muita força para, de certa forma, desprovar, para ir contra a questão da evolução, sendo que não existe evidência para design inteligente. Eu acho que pode existir, né? O nosso maravilhamento com as coisas, né? Nossa, isso é muito complexo, isso é muito... Mas isso não... Daí a atribuir que existe algum tipo de design inteligente, eu acho meio forçar a barra, assim. Então, acho que... Eu não sei que livro de biologia que tem isso. Eu nunca vi isso num texto de biologia, assim, para ser sincero. Eu já vi discussões sobre os argumentos e tal, mas não a questão do design. Às vezes falam, sei lá, não design inteligente, mas falam, sei lá, por que esse pato tem esse tendão específico aqui? Aí, para que serve esse tendão? Qual é a utilidade desse tendão? Aí seria, qual o valor adaptativo, né, de repente? Então aí entra um debate muito interessante, porque assim, quando a gente pensa em função biológica. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente fala assim, uma frase do tipo, a função do coração é bombear o sangue para o nosso corpo. Na verdade, essa frase é meio errada, tá? Porque o que aconteceu foi que, assim, lá no início, as coisas foram se diferenciando e se tornando um pouco mais refinadas para exercer... as estruturas foram se tornando mais refinadas, e aí a função é simultânea àquela estrutura, né? Então, a gente não pode falar que o coração ele foi feito para alguma coisa, porque, na verdade, não. A função de bombear o sangue pelo corpo todo, na verdade, ela é paralela a uma estrutura que faz isso. Então, eu acho que a questão teleológica, esses argumentos, uma frase simples como essa tem uma carga finalista, né, muito grande. E aí eu acho que a gente pode, sim, contestar esse tipo de coisa. Apesar de ser muito didático, né, falar nesses termos. Então, voltando para o pato e o tendão do pato, né? O tendão não foi feito para aquilo. Ele servia aquela função
decorre de uma certa organização da matéria que foi se modificando ao longo do tempo até permitir que aquilo fosse feito. Mas a função não vem antes da estrutura ou da materialidade. Ou é simultâneo ou é depois. E tem uma questão, então, já para... Tem um pessoal aqui que já está perguntando, mas basicamente quero aprender o que é filosofia da biologia, quero estudar mais sobre isso. Onde eu encontro texto sobre isso, material sobre isso? Além do teu Instagram que está aqui, né? Meu Instagram, podem ir lá, que tem muita coisa de filosofia da biologia lá. E volta e meia rola umas reflexões aí meio aleatórias, tá? Sobre biologia, assim, sobre temas, não tem uma sequência super lógica não, mas tem bastante conteúdo lá. Lá também eu postei várias listas de leitura para quem quer começar, mas eu acho que eu até selecionei os livros aqui, porque eu sabia que essa pergunta ia vir. Primeiro, e a primeira coisa que eu queria falar, infelizmente, as coisas mais recentes não foram traduzidas para o português. Então, exige um certo trabalho aí no inglês, né? O inglês, eu acho que é a língua franca acadêmica hoje em dia, né? Então, acho que para ler as coisas mais atuais e mais relevantes, tem que ser em inglês. Dito isto, primeiro livro, Origem das Espécies, do Darwin. Esse realmente é assim, tem que ler, tá? Não é difícil, extremamente bem escrito, tem passagens lindas, e estudem esse livro porque eu acho que muitas questões vão surgir depois de ler esse livro. Outro livro muito bom que eu indico para começar mesmo é esse aqui, que se chama The Cambridge Companion to Philosophy of Biology. E aí o bom desse livro é que assim, são capítulos independentes e cada capítulo trata de uma questão clássica na filosofia da biologia. Então, por exemplo, tem um capítulo aqui sobre teleologia, tem um capítulo sobre mecanismos e modelos, sobre reducionismo e antirreducionismo, sobre o gene, né, sobre seleção natural, genética populacional, enfim, tudo pela vertente da filosofia da biologia. Então, esse aqui realmente eu indico, infelizmente não foi traduzido. E outro livro muito bom que eu também indico é esse aqui, do John Dupré, que se chama Processes of Life, e aí ele tem são ensaios sobre a filosofia da biologia, e ele é um filósofo da biologia, obviamente, mas aí tem alguns dos capítulos desse livro são coautorados com outra pessoa, né? E aí, gente, isso aqui é uma delícia também, eu realmente recomendo, assim, o entendimento não é difícil, não é super técnico, sabe? Porque quando você vai pegar os artigos mais de hoje, assim, de publicações, às vezes acaba desanimando justamente porque é bem técnico. Mas esses 3 livros aqui são os que eu recomendo. Se não, procurar em periódicos, né? Tem o Biology and Philosophy, tem o History and Philosophy of the Life Sciences, tem vários, vocês podem procurar aí na internet. E aí, acho que é isso, assim, ir navegando o campo. Também, outra dica que eu gosto de dar é quando você lê um artigo, vê lá a bibliografia para ver se tem alguma coisa que interessa, porque às vezes ajuda muito fazer isso. E acho que essas são as indicações principais. Ok. Tem uma questão que eu queria fazer, que eu fiz uma live aqui com o João de Fernandes Teixeira, de Filosofia da Mente. E aí eu perguntei para ele como é que a gente poderia entender a cognição dos outros animais, né? Como é que a gente entende como é que um morcego pensa, como é que a gente entende como uma baleia pensa, enfim. E aí ele disse que tinha um problema, que era que a gente sempre acabava entendendo a cognição dos outros animais tendo como referência a nossa própria cognição, né? Que a gente consegue acessar em primeira pessoa. Enfim, e aí a gente poderia acabar aí caindo no risco de ser antropocentrista mesmo, né? Você só ter uma concepção de cognição, que é a cognição humana, e ignorar as outros tipos de cognição que podem ver, os tipos de consciência que os animais podem ter e tal. Enfim, você acha que existe esse problema mesmo, o que dá para resolver esse problema de alguma forma com as novas descobertas e os novos recursos da biologia, da filosofia da biologia?
Ou a gente cai no antropocentrismo mesmo e só consegue entender como os animais pensam a partir do jeito que a gente pensa? Olha, eu acho que essa questão do pensamento animal e tal, eu acho que acaba sendo uma questão muito da ciência cognitiva, da psicologia, da filosofia da mente, e aí eu acho que já entra num domínio que, pelo menos que eu saiba, não é tanto da biologia assim, entendeu? Eu acho que essa questão, eu não tenho uma resposta para essa questão. Eu acho que, assim, antropocentrizar as coisas é uma tendência real, mas, ao mesmo tempo, acho que se a gente está consciente que está fazendo isso, né, dá para viver com essa tendência. Mas eu não saberia te dizer exatamente, não, se a biologia resolveria essa questão. Eu acho que toda a questão da cognição, ela certamente pode ser vista de maneira evolutiva, né? E de uma maneira bem naturalizada. Então, mas eu não sei se isso solucionaria o problema. Eu já vi uns etólogos, assim, em vez de eles falarem que o gorila tá com medo, ou alguma coisa assim, eles falavam que ele tinha um impulso defensivo de fuga, né, pra não ser, pra não ser antropocentrista, né? Pode ser. Mas aí, não sei se enfim. Se isso é uma coisa que eu realmente não sou muito ligada mesmo. Ok. Mas enfim, Elan, vou ter que ir daqui a pouco. Ok. Então, é isso. Obrigado, Yasmin. Obrigada por ter participado aqui. Eu vou deixar as perguntas. Eu vou deixar o teu Instagram aqui na descrição. Vocês podem ir lá seguir ela no Instagram e tudo mais. Deem uma curtida nesse vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigada e